Depois que o Gentry atuou na captação do residual de radiação, nós temos agora fatores muito importantes e decisivos na formação da imagem, ok? Nós temos agora dois amiguinhos, tá? Que compõem um todo muito especial, que são pixel e voxel, que por sua vez compõem a matriz. Então, esses três componentes, né, pixel, voxel e matriz, são importantíssimos para que nós possamos entender sobre a formação da imagem radiológica. Eles já são a parte que nós vemos, né, a início. Então vamos lá, começando do pequeno para o grande. Pixel, menor unidade de medida que compõe a imagem. Ponto. Sem invenção, sem mimimi. Eu vou dar um exemplo muito claro para você agora. Dá uma olhada. Caderno na mão de novo, tá? Você vai fazer o seguinte, você vai desenhar agora um quadrado. Desenhou o quadrado? Beleza. O pixel é dessa maneira, ele é um quadrado, tá? A imagem que nós conhecemos hoje nas mídias digitais, seja celular, televisão, né, computador, tablet, qualquer coisa. Todas as imagens são compostas por pixels, tá? O que vai mandar na qualidade da imagem é a quantidade de pixels que compõe ela. Ou seja, quanto mais pixels eu tiver numa imagem, maior vai ser a riqueza de detalhes, ok? Quanto menos pixels, menor riqueza de detalhes. Eu vou colocar um exemplo para você agora sobre uma imagem com muitos pixels e uma imagem com poucos pixels, ok? Dá uma olhada no exemplo aí. Agora que você já viu o exemplo, eu posso ser um pouco mais específico nesse assunto, tá? Então vamos lá. O pixel está aqui, o quadrado, a menor unidade de medida da imagem. Quanto mais pixels eu tenho numa imagem, maior a resolução. Agora a questão não é somente a resolução. A riqueza de detalhe é mostrada nas diferentes tonalidades, tá? Um mais claro, um mais escuro. Então, quando eu percebo essa diferença, eu consigo notar no total, ali no geral da imagem, que o paciente tem uma patologia, que tem uma alteração, que tem uma estrutura diferente, através das mudanças de cores, tá? E essas mudanças de cores vão ser captadas lá na formação da imagem, com aquele residual de radiação que ficou do paciente para os detectores. Quanto mais radiação passar lá, mais escuro vai ser o pixel. Ou seja, o que é que deixa a radiação passar no corpo humano? Músculos, vísceras, gordura, ar, né, líquidos. Agora, quanto menos radiação passar, mais claro vai ser o pixel. Ou seja, a estrutura é mais densa. O que é mais denso no corpo humano? Ossos, né? Primordial, são os ossos. Então, eu fiz um exemplo básico aqui no caderno para a gente começar a entender como funciona, tá, as diferentes tonalidades dos pixels. Aqui eu fiz um exemplo bem básico. Ó, eu tenho aqui um pixel escuro, um pixel um pouco mais claro, um pouco mais claro, e aqui ele está totalmente claro, tá? Quando a radiação atinge uma estrutura bem mole, bem hipodensa, o ar, coisa do tipo, o pixel vai aparecer escuro na imagem. Quando a radiação atinge uma região um pouco mais densa que o ar, que o líquido, o pixel vai clareando, clareando, até que a radiação atingiu um osso, onde não deixou passar para o detector residual. Então ele deixa o pixel branco, ok? Ou seja, na imagem da tomografia, quanto mais claro o tom da imagem, mais densa será a estrutura, tá bom? Dá uma olhada no exemplo aí. Agora que você já entendeu como funciona a aquisição da imagem, né, a formação da imagem, já estamos caminhando para a parte de apresentação, de visualização, já falamos sobre pixel. Agora eu vou falar com você sobre o voxel, tá? Vamos voltar no nosso exemplo aqui do caderno. Então olha aqui, ó. O pixel é a parte anterior. O voxel é a parte que dá profundidade
tá? A imagem da tomografia. Vamos lá? Eu vou colocar aqui um exemplo básico no caderno e depois eu vou mostrar outros exemplos mais completos para você através de arquivos que eu consegui no Google mesmo. Não tem nada de extraordinário aqui, tá bom? Vamos lá? Então, ó, já temos o pixel, agora vamos ter o voxel, tá? De outro mundo, né, gente? Muito difícil desenhar o cubo. Então vamos lá. Aqui na parte anterior eu tenho o pixel. Na parte lateral eu tenho o voxel. Então eu vou pintar ele aqui, ó, para ficar mais fácil de identificar, tá? Ó, aqui eu tenho o meu voxel, tá? Que é o que vai dar profundidade na minha imagem, tá bom? Voxel. Dá uma olhada no exemplo aí. Como eu mostrei aqui no exemplo, o voxel vai me dar profundidade à imagem, o que vai me permitir mais para frente, nos outros módulos vamos falar sobre isso, fazer o voxel vai me dar profundidade às imagens, o que nós vamos ver mais para frente nos próximos módulos, ele vai me permitir realizar observações em outros planos através da reconstrução multiplanar. Agora que eu já falei para você sobre pixel e sobre voxel, eu vou falar sobre matriz, ok? A matriz é um conjunto de... Agora que eu já falei sobre pixel e voxel, vou falar para você sobre matriz. A matriz é um conjunto de linhas e colunas que serve para juntar os pixels e assim formar o total da imagem. Vamos lá? Vou fazer um exemplo básico aqui no caderno, ó. Aqui você vai imaginar que é a tela do seu computador, ok? E aí você vai riscar dessa maneira, tá vendo? Riscou, vai riscar no outro sentido, riscou. Então isso aqui é um esboço básico de uma matriz. A matriz serve para juntar os pixels em todas as direções, ok? Lembrando que nós temos o voxel também, o que seria a lateral, aqui a profundidade. Mas agora analisando os pixels, se eu tivesse aqui um desenho, vou colocar um desenho, tá bom? Vamos lá? Tenho aqui um desenho na minha matriz, tem um coração, né? A imagem de um coração. Se eu tivesse muito mais quadradinhos, eu teria como especificar cada região do coração com muito mais tranquilidade. Agora, como eu tenho uma matriz grande, né, com poucos pixels, eu tenho menos especificidade em dizer qual seria a região do meu coração. Você consegue entender? O coração é composto por X pixels, então eu não consigo pegar muito detalhe dele. Agora, se fosse um coração numa matriz com uma maior densidade de pixels, com mais definição, eu vou mostrar para você um outro exemplo. Vamos ver? Bom, eu sofri um pouco, tá? Não sou professor de desenho, mas eu consegui fazer uma matriz com uma maior densidade de pixels aqui no meu caderno. Dá uma olhada. Esse aqui é o anterior. Poucos pixels. Esse aqui é o novo. Maior densidade de pixel. Você consegue ver a diferença nos detalhes? Olha só. Baixa resolução de imagem, alta resolução. No caderno é uma coisa, agora eu vou colocar para você os melhores exemplos para que você entenda, ok? Dá uma olhada, acompanha o vídeo.